Ei, escuta isso. Nem todo mundo que anda perto de você tem a visão para aquilo que Deus está gerando dentro de você. Às vezes, quem mais atrapalha o nosso propósito é quem está mais perto. E não é por querer, é porque nem todo mundo que te ama vai ter a estrutura emocional e espiritual para sustentar o peso do teu chamado. As pessoas às vezes não compreendem ou não aceitam o seu processo, suas decisões, suas atitudes. Na psicologia isso é explicado como projeção, quando as pessoas projetam em você o nível de consciência que elas têm sobre elas mesmas. E isso, muitas vezes, na maioria das vezes, é um movimento inconsciente. As pessoas fazem sem perceber. Elas, de fato, projetam em você aquilo que existe dentro delas. Se você for para a palavra de Deus e ler Êxodo 2, você vai ver que Moisés nasceu num ambiente de caos, um decreto de morte. Medo, problema, fuga, mas ele, naquele contexto, ele sai de um cesto e vai para a realeza. E ainda volta para os braços da mãe dele em um novo nível. Presta atenção nisso, gente. Moisés podia crescer naquele ambiente, mas não era o plano de Deus. Ele precisava sair da mentalidade de escravo, escondido. Porque quando você muda de lugar, mas não muda por dentro, você continua presa. E às vezes você está precisando soltar algumas coisas ou algumas pessoas para que os propósitos de Deus se cumpram. E aqui entra um ponto muito importante que é comportamental. Quem vive tentando agradar se sabota. Quem vive buscando aprovação abandona os projetos no meio do caminho. E quem vive na insegurança acaba matando o que Deus está gerando. A mãe de Moisés tinha um sonho: salvar o filho. E Deus tinha um propósito maior: salvar uma nação. Às vezes você quer se explicar demais, se justificar demais, se expor, e Deus está dizendo: confia, amadurece, aprende. Porque maturidade emocional e também espiritual é saber como falar, quando falar, para quem falar, mas principalmente quando ficar em silêncio. Porque nem todo propósito precisa ser exposto, nem toda razão precisa ser declarada. Você não precisa da aprovação de todo mundo. Jesus falava para multidões, caminhava com muitos, mas tinha 12 por perto. Dos 12, só 3 próximos. E dos próximos, só um íntimo. Isso não é exclusão, é discernimento. Porque proximidade não é sinônimo de alinhamento. E cada nível exige relacionamento, maturidade emocional e espiritual e muita responsabilidade no que eu guardo, no que eu falo e no que eu ajo. Se essa mensagem falou com você, abre sua Bíblia, leia a história lá em Êxodo 2, ali do 1 ao 10, você vai entender o contexto em que o processo que Moisés passou revela muito mais sobre mudança de mentalidade, que Deus precisou que ele passasse para então se cumprir um propósito. E comenta comigo, repete aí: eu vou proteger o que Deus colocou em mim.